,2% dos inscritos ao Enem não compareceram ao primeiro dia de provas. Câmara Municipal de Natal discute segunda audiência pública para implementação do programa Bairro Seguro. E no estúdio, uma entrevista com o juiz do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho, Inácio Oliveira, que vai falar sobre as mudanças aprovadas pela reforma trabalhista. Esses são os destaques dessa segunda-feira, dia 6 de novembro. O Feliz News está começando. Boa noite. Nós iniciamos a edição da noite do Feliz News com a notícia trágica. Uma mulher foi vítima de um tiro no pescoço na tarde desse domingo em Mossoró. Marília Andressa da Silva, de 23 anos, estava em casa e com a filha de 2 meses de idade no colo quando foi atingida. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no caminho do hospital. Segundo a Polícia Militar, o alvo dos suspeitos é o marido da vítima, que conseguiu fugir. A polícia está em busca dos criminosos e também do esposo de Marília, que deve prestar esclarecimentos. E olha só, a Polícia Rodoviária Federal realizou a Operação Finados, reforçando o policiamento nas rodovias federais de todo o estado durante esse feriadão. A nossa repórter Rita Oliveira tem mais informações de como foi essa operação. É com você, Rita. Pois é, o feriadão aí do 2 de Finados foi considerado, com relação aos últimos, como o 7 de setembro e o 12 de outubro, um pouco mais calmo, que não registrou nenhuma morte. Quem vai dar mais informações de como é que foi a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais que cortam o Rio Grande do Norte é Roberto Cabral, ele que é inspetor da PRF aqui no estado do Potiguar. Inspetor, seja muito bem-vindo e fala pra gente como é que foi aí essa operação desse último feriado. Boa tarde, Rita. Boa tarde, telespectador da TV Feliz. Pois é, como você falou, foi um resultado muito positivo para a Polícia Rodoviária Federal. Nesses 5 dias de operação, que foi da quarta-feira, dia 1º, até ontem, meia-noite de ontem, foram registrados 13 acidentes, que resultou em 19 feridos e, felizmente, nenhum óbito. Para nós é muito positivo e para a sociedade também, menos violência no trânsito. Se nós compararmos com, como você falou, o último feriado, por exemplo, 12 de outubro, foram 21 acidentes com 22 feridos e 6 mortes. Bem violento. Então, só temos a comemorar, e isso se deveu ao trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que intensificou a fiscalização, com várias equipes extras ao longo das rodovias, aquelas de maior movimento, as que saem aqui de Natal. O rigor no combate às principais causas dos acidentes graves, que é o excesso de velocidade, o uso de bebida alcoólica, as ultrapassagens proibidas. Só para você ter uma ideia, cerca de 1.000 motoristas passaram pelo teste do etilômetro. Mais de 2.000 veículos tiveram as suas imagens capturadas pelos radares por estar transitando com a velocidade acima do permitido, como também mais de 200 motoristas foram autuados por fazer ultrapassagem em locais proibidos. Ou seja, os números já falam por si só. Foram cerca de 1.500 motoristas autuados, alguns autuados por 35, autuados por uso de bebida alcoólica. Tivemos 55 autuações por não uso do cinto de segurança. Então, pessoas ainda insistem em descumprir as normas. E, além da fiscalização de trânsito, nós também fizemos o trabalho no combate à criminalidade. Foram 14 pessoas presas, algumas por crimes diversos, 3 por tráfico de droga. Tivemos 2 apreensões de droga nesse feriadão. Cocaína, 4,5 kg de cocaína, 2 mulheres estavam levando de Natal para João Pessoa em um ônibus, e um jovem de 19 anos estava trazendo maconha de Goiânia para Natal. Além de prisão por crime ambiental, por receptação, tivemos 5 veículos recuperados durante esse feriadão. Então, a polícia sempre presente em defesa da segurança dos que estão em trânsito em qualquer período, especialmente quando há uma operação. Inspetor, e esse final de semana ocorreram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, a primeira etapa. O senhor acha que esse também foi um ator que contribuiu para um
ou para diminuir o número de ocorrência nas rodovias? Tinha menos carros transitando? O Enem é um evento que terminou contribuindo para um maior fluxo de rodovia, um maior fluxo de veículos nas rodovias. Não ficou assim concentrado na quinta e voltar no domingo, ficou meio que distribuído nos dias, né? Quem viajou na quinta-feira para visitar os parentes, né, mortos no interior, eles ou voltaram na quinta, ou na sexta, ou no sábado, porque tinha um evento, tinha um Enem aqui em Natal, muitos. Então, esse evento terminou contribuindo, sim, para que não houvesse aquela concentração só no domingo, né, na volta, que é o maior risco nas operações, é a ida, né, e a volta. Então, isso aí, com certeza, contribuiu também para ter um trânsito menos caótico, né, e, de certa forma, contribuindo para menos violência no trânsito. O senhor citou aí que 55 motoristas, mais ou menos, foram pegos, né, pelo não uso do cinto de segurança. Isso também se dá com relação aos passageiros. Ainda se transporta muita gente, né, viajando para outras cidades, passageiros sem uso do cinto de segurança, muitas crianças ainda. Como é que está essa fiscalização nesse sentido, os números? Um dos itens que a polícia tem muita atenção com relação ao uso do cinto de segurança e o transporte de crianças menores de 7 anos e meio naquele dispositivo de segurança, a chamada cadeirinha, né, o assento de elevação, o bebê conforto. Nesse feriado, como é de costume, em torno de 50 a 70 pessoas motoristas são autuados. Infelizmente, tem pessoas que ainda insistem em transitar sem o cinto de segurança. Olha, o cinto de segurança ele não evita o acidente, mas em caso de acidente ele preserva a integridade física de quem está dentro do veículo. Isso é real. Muitas pessoas morrem em acidentes simples por não usar o cinto de segurança. Da mesma forma, crianças. 12 pessoas foram autuadas ainda por estar transportando crianças sem os devidos cuidados, né? Atenção com a segurança. E são itens que a polícia não perdoa, não há tolerância. Por isso que a gente faz tudo isso em prol da defesa da vida das pessoas, né? Missão principal da PRF é fazer policiamento com cidadania, preservando a integridade física das pessoas. Inspetor, muito obrigado por sua participação, pelos esclarecimentos sobre esse balanço aí da operação, né, desse feriadão de finados. E que bom que não tivemos nenhuma morte nas rodovias federais que cortam o nosso estado, podendo ser considerado aí esse 2 de finados um feriado mais pacífico em relação aos 2 últimos. Lívia, volto com você. Obrigada, Rita, pelas informações. É isso, né? Sinal de que as pessoas com certeza devem estar mais conscientes nas estradas, tendo aí mais controle, né, na hora de beber e também paciência na hora de dirigir nessas viagens de feriadão. E olha só, bandidos invadiram uma clínica de repouso para idosos no bairro de Lagoa Nova na madrugada de hoje. Escondidos, funcionários do local chamaram a polícia militar. Quando as guarnições chegaram, os criminosos já haviam fugido. Uma das enfermeiras da casa, que está grávida, passou mal e precisou ser socorrida. Segundo a PM, os bandidos bagunçaram todo o local, mas não conseguiram levar nada. Buscas foram feitas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado. Essa nota aí a gente realmente tem que comentar, né? A gente já viu aqui, assalta a escola, assalta todo mundo que está na rua, nas paradas, e agora tem clínica para idosos. Gente, eles iam roubar o quê? A gente fica se perguntando, né? Assustador mesmo aqui o nosso estado. E olha só, nesse domingo foi realizado a primeira etapa de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Neste ano, 30,2% dos inscritos não compareceram ao primeiro dia de provas, enquanto 273 pessoas foram eliminadas em todo o país. Na matéria de hoje, nós fomos acompanhar o que os candidatos acharam desse primeiro dia de provas. Para essa galera aqui não tem descanso não. Não faz nem 24 horas do primeiro dia de provas do Enem 2017 e essa turma madrugou para assistir a aula de biologia. Vou deixar para descansar só a segunda que vem, depois de terminar tudo, porque não tem tempo para descansar não. Agora é correr atrás, né, e tentar passar. Sempre bom deixar a mente ativa, né? Óbvio que em uma semana eu não vou desaprender ou, né, mudar muita coisa, mas nessa de estar sempre vendo o conteúdo é bom para ainda deixar a mente fria, entendeu? Tem que ser assim, né? Passou o ano inteiro na preparação, é simulado atrás de simulado, prova atrás de prova, aula, e no final a gente já está tão acostumado que não tem nem sente mais.
Para eles, o primeiro dia de provas foi bem puxado. Foi preciso muita concentração e bastante leitura, já que as provas foram na área de ciências humanas e linguagens. Extremamente cansativo, né? Cansativo é a única palavra que eu tenho para descrever. Para mim, eu acho que a parte de humanas, mais especificamente em filosofia e sociologia, que foi uma prova bem mais conteudista, que na hora foi o que me deu dúvida, na verdade. Não dúvida, mas foi onde eu senti mais dificuldade. Mas, em geral, uma prova tranquila, uma prova que quem se preparou conseguiu fazer tranquilamente. E o tema da redação, Desafios para a Formação de Surdos no Brasil, surpreendeu muita gente. A redação eu gostei, achei um tema muito importante, porém achei difícil de desenvolver. Foi um tema mais específico, né, dos deficientes auditivos, mas que deu para introduzir todos os conhecimentos sobre inclusão e integração que a gente tinha. Mais de 6,7 milhões de pessoas estavam inscritas para fazer o Enem 2017, mas só nesse primeiro dia de provas, mais de 30% não compareceu. Esse é o maior índice de abstenção desde 2009, quando quase 38% das pessoas não foram fazer as provas. E esse professor de biologia já dá dicas de prova para a próxima etapa, que vai ser realizada no dia 12. Um dos carros-chefes que a gente está apontando aí para esse ano, talvez seja questões associadas à saúde, associada à alimentação e bem-estar, pressão arterial, lance da diabetes. Realmente, como a candidata aí falou, o tema da redação surpreendeu muita gente. Mas a gente continua aqui no Feliz News desejando boa sorte a todos os candidatos. E veja a seguir, Câmara Municipal de Natal discute audiência pública para implementação do programa Bairro Seguro. Logo depois do intervalo, a gente volta já. Olha só, cerca de 1,5 milhão de servidores correm o risco de não receber o 13º salário até o fim do ano. Em situação fiscal delicada, o Rio Grande do Norte e mais 3 estados já enfrentam dificuldades para arcar com a folha de pagamento. Quem traz mais informações para a gente é a nossa repórter Rita Oliveira. Pois é, Lívia, não só aí o Rio Grande do Norte, mas os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul enfrentam dificuldades desde 2016 para arcar aí com o pagamento dos servidores em dia e, consequentemente, aí ter fundo para pagar o 13º dos servidores até o dia 20 de dezembro. Segundo informou a Secretaria de Planejamento aqui do Rio Grande do Norte, o governo pretende sim pagar a todos os servidores até dezembro, mas não se sabe como vai fazer, né? Essa situação dos estados estão dessa forma desde 2011, quando aumentou-se o endividamento dos estados e diminuiu a arrecadação das receitas públicas por causa da grave crise financeira enfrentada em todo o Brasil. Lívia, volto com você. Obrigada, Rita, pelas informações. E a gente vai acompanhando para ver se realmente esses estados, né, Minas Gerais, aqui o Rio Grande do Norte, também Rio de Janeiro, terão essa condição de pagar os servidores, o 13º salário dos servidores ainda esse ano. E olha só, nessa segunda-feira ocorreu mais uma audiência pública na Câmara Municipal de Natal de desdobramento do programa Bairro Seguro, que autoriza bloqueios em vias residenciais. A propositora do programa afirma que a medida quer garantir mais segurança para os bairros da capital. Em audiência pública na manhã desta segunda-feira, na Câmara Municipal de Natal, foi discutido o projeto de lei 158 de 2017, de autoria da vereadora Nina Souza, intitulado de Bairro Seguro. Então, os moradores, para que eles possam realmente implementar esse projeto, eles precisarão
as ruas, não passar transporte coletivo, não ter comércio. Essas ruas, os moradores, pelo menos 70% anuírem, concordarem, escolher um representante para que aquele representante possa estar respondendo pelos aqueles moradores, e esses gastos, pela forma de fechamento, também serão assumidos pelos moradores envolvidos. Na audiência de hoje, compareceram secretarias do município, representantes da sociedade civil e da Polícia Militar para discutir o projeto com o objetivo de melhorá-lo. E é a própria comunidade quem vai definir os horários em que as ruas serão fechadas. Um projeto muito bom, né, que vai beneficiar muita gente na área da segurança, principalmente os moradores, até porque esse projeto tem que chegar o mais rápido possível em Felipe Camarão, porque é um bairro muito violento, então precisamos de segurança, né? Acredito que sim, o projeto ele vem somar bastante nessa questão da luta pela melhor segurança na comunidade. Para o Coronel Mendonça, da Polícia Militar, a iniciativa pode sim ajudar no combate à violência, mas são vários outros fatores que contribuem para a insegurança, como, por exemplo, a falta de iluminação pública. A questão de iluminação, de terrenos baldios, de buracos na pista, tudo isso interfere para aumentar a possibilidade de se ter delitos. Então, quanto mais uma rua iluminada, quanto mais uma rua ela é bem asfaltada, sinalizada, essa rua ela vai oferecer uma diminuição de possibilidade de risco de ter ilícito ali. Os números sobre a violência em todo o Rio Grande do Norte são assustadores. O estado é o segundo com a maior taxa de mortes por 100 mil habitantes em todo o Brasil. Em 2016, essa taxa foi de quase 57. Os dados fazem parte do 11º Anuário da Segurança Pública, divulgado no final de outubro deste ano. O texto já tramitou na Comissão de Justiça e teve parecer favorável. Atualmente está na de Finanças, seguindo para a de Planejamento e só depois será votado em plenário. E veja a seguir uma entrevista com o juiz do trabalho, também presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho, juiz Inácio Oliveira, que vai falar sobre as mudanças aprovadas pela reforma trabalhista. Logo depois do intervalo, a gente volta já. No dia 11 de novembro, entrará em vigor as mudanças aprovadas pela reforma trabalhista. Alguns juristas falam em diminuição dos direitos dos trabalhadores nos tribunais, outros estimam que as mudanças ajudarão a desafogar os fóruns trabalhistas. Para entender o teor dessas mudanças, nós recebemos o presidente Inácio Oliveira, que é juiz do trabalho, também presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho. Seja muito bem-vindo, doutor Inácio. Obrigado, boa tarde. Olha só, eu queria que, antes de começar, na verdade, a primeira pergunta é se realmente essas mudanças vão ajudar a desafogar, nesse caso, os fóruns trabalhistas. Olha, as mudanças elas acontecem principalmente nas relações de trabalho, no dia a dia entre as empresas e os trabalhadores. Muito se tem dito que ela veio para poder diminuir a quantidade de demandas. A maioria dos juízes do trabalho tem interpretado de maneira diversa. O que acontece? Uma lei, quando ela entra em vigor, né, ela não entra em vigor sozinha. Já existia ali uma grande legislação que regia a matéria trabalhista. E essa lei nova, ela vem e ela precisa ser interpretada em consonância, de acordo com tudo aquilo que já existia. E precisa ser interpretada também frente à Constituição Federal, que é como se fosse uma lei suprema, uma lei maior do que as outras leis, né? Nenhuma lei pode desrespeitar a Constituição. Quando traz essa necessidade de interpretação, ela traz a necessidade de que seja interpretada na prática nos casos concretos que são submetidos ao judiciário. O que isso significa na prática? Quando você abre novas possibilidades de interpretação, você abre possibilidade de interpretações diferentes e aí você abre uma certa insegurança jurídica. Isso cria a possibilidade de mais processos, ao invés de retrair, né? Mais pessoas com a dúvida se cumpriram correta ou incorretamente a nova legislação trabalhista, vão procurar o judiciário pedindo para que o judiciário apresente a interpretação correta. E até que o tempo passe e que essas interpretações vão se acomodando, a tendência é que o judiciário trabalhista tenha mais casos ainda e tenha sua importância ainda maior do que era antes. Entendi. Mas para a gente poder destacar, digamos assim, quais são os aspectos positivos e negativos dessa mudança. Um deles a gente já viu que é provavelmente o aumento do número de processos trabalhistas até que haja esse entendimento de todo mundo, né? Exatamente. Não posso dizer que isso seja um efeito negativo propriamente,
porque é um efeito esperado diante de qualquer legislação nova. Qualquer mudança, Qualquer né? mudança legislativa, ela traz esse aumento de demanda, essa necessidade de interpretação. Agora, a reforma, ela modificou mais de 100 pontos da CLT. E entre eles existem pontos positivos e existem pontos negativos. Existem pontos que às vezes podem ser positivos e às vezes podem ser negativos. Eu vou citar um exemplo. A questão da negociação, por exemplo, né, que muito se falou que um dos pontos centrais da reforma trabalhista é a supremacia do negociado sobre o legislado. O que é isso? Que aquilo que é negociado entre patrão e sindicato vale mais do que a lei. Muita gente critica porque isso traz, sim, a possibilidade que alguns direitos previstos na legislação sejam diminuídos. Por outro lado, abre a possibilidade que esses mesmos direitos também sejam aumentados. Isso depende do quê? Da força dos sindicatos. Né? De quanto o trabalhador vai dar força ao sindicato para que o sindicato negocie em seu nome. Né? Então, assim, nesse ponto a reforma pode tanto trazer pontos negativos quanto pode trazer efeitos positivos. Né? Outro ponto que eu poderia citar como positivo, a questão de a reforma trazer maior responsabilidade para aqueles que entram em juízo. Né? Muito se dizia que na Justiça do Trabalho todo mundo ganhava. Primeiro que já não era verdade. Mas agora existe uma quantidade maior de punições e de restrições para que aquela pessoa que não tenha efetivamente um direito, ela procure o Poder Judiciário. Né? E essas punições eu vejo como um ponto positivo, porque traz mais responsabilidade para aquele que procura a jurisdição trabalhista. Nesse aspecto, até que pode ser que exista alguma diminuição de demandas, entendeu? Mas é aquela história. É uma compensada pela outra. Se diminui porque passa-se a ter mais responsabilidade, aumenta-se porque existe mais campo de interpretação. Doutor Inácio, e assim, na sua opinião, há algum conflito entre o que foi aprovado nessa reforma e também na nossa atual Constituição? Existem alguns pontos de constitucionalidade duvidosa. Se fala assim, porque em direito tudo você pode ter aquela pessoa que interpreta que não existe nenhum tipo de ofensa à Constituição Federal e outros, no mesmo ponto, entendem que existe uma ofensa à Constituição Federal. Existem alguns pontos de constitucionalidade, assim, inconstitucionalidade bem flagrante. Por exemplo, aquela questão que limita o valor da indenização por dano moral. Coloca um teto. Né? Esse limite ele tem que ser apreciado caso a caso. Existem casos de ofensas graves, de acidentes graves, por culpa grave do patrão, durante a prestação de serviços, que geraria um valor de uma indenização maior. Por exemplo, o trabalhador que sofre um acidente tem as duas pernas amputadas. Será que colocar um limite, efetivamente, de R$50 mil, que é o valor mínimo, o valor máximo para um trabalhador que ganha salário mínimo nesse caso, poderia auferir? Será que é um valor justo para essa pessoa que vai ter a mobilidade dela reduzida para o resto da vida? Perdeu as pernas, Exatamente. Né? E isso contraria a Constituição Federal, porque a Constituição Federal garante que a reparação seja integral. Mas é preciso ficar claro o seguinte, que não é a reforma como um todo que é inconstitucional. Em alguns lugares tem-se dito que os juízes não vão aplicar a reforma trabalhista. Isso não é verdade. A lei é obrigatória para o juiz, é obrigatória para todos. Né? O que vai acontecer é, em cada caso concreto, nos pontos específicos em que houver agressão à Constituição Federal, os juízes vão fazer o controle, até porque é a sua obrigação fazer isso, não pode ser diferente. Agora, a reforma como um todo, ela é inconstitucional? Não. Isso tem que ser analisado caso a caso e ponto a ponto. Que bom, nós agradecemos demais a sua presença, o juiz do trabalho, também presidente da Associação dos Magistrados Voltados ao Trabalho aqui do Rio Grande do Norte. Muito obrigada pela sua presença. Nós já tínhamos falado bastante sobre essa reforma trabalhista, mas nunca tínhamos trazido ainda um juiz que pudesse realmente pontuar legalmente os pontos positivos e negativos dessa mudança. Muito obrigada pela sua presença e pelos esclarecimentos. Eu agradeço, uma boa tarde a todos. E olha só, agora a gente vai para uma notícia boa, isso mesmo. A TV Feliz ficou em terceiro lugar no prêmio Sincor de jornalismo na categoria telejornalismo, com a matéria que fala sobre seguro DPVAT e as 37 mil indenizações para casos de morte decorrentes de acidente de trânsito aqui no Brasil. Esse panorama é crescente em todo o estado e a nossa equipe de jornalismo está de parabéns por conseguir traduzir de uma forma clara, eu, enquanto editora e também apresentadora, em nome da diretoria da TV Feliz, parabenizo a toda a equipe. Desde as produtoras, e eu vou nomear, Ananda Braga, Leonor Cosentino, também o nosso repórter cinematográfico, os repórteres, né, que participaram dessa matéria, Sebastião Moraes e João Alves, a nossa repórter Rita Oliveira, os nossos editores Joelson Cortez e Yasmi Kiciane, que juntos fizeram essa brilhante matéria, que eu tenho certeza vocês aí de casa estão curiosos e vão acompanhar agora.
O seguro DPVAT foi criado em 1974. De natureza puramente social, ele ampara vítimas de acidentes de trânsito, independente de quem motivou. O seguro DPVAT é um seguro que cobre danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e suas cargas. Não é à toa que ele é reconhecido como o maior seguro social do mundo, porque ele garante indenizações por morte, por invalidez e assistência médica para todas as pessoas que são envolvidas em acidente de trânsito. Só em agosto deste ano foram pagas quase 38 mil indenizações por morte, invalidez permanente e despesas hospitalares. Mas muita gente desconhece o benefício, como o Felipe, de 20 anos, que sofreu um acidente de carro com mais 3 amigos. O motorista cochilou. Eu fui acidentado, mas até hoje não sei como funciona o seguro DPVAT. Vai procurar se informar porque é um direito seu. Vou, né? Direito de todos, né? Não só o meu, né? As maiores vítimas de acidente de trânsito são os próprios motoristas e com idade bem jovem, entre 18 e 34 anos. E com relação às indenizações, os pedestres vêm em segundo lugar por acidentes fatais e com invalidez. E os motociclistas estão no topo do ranking de acidentes, com mais de 12.284 só em agosto deste ano aqui no Nordeste. A queda de moto é constante. A gente faz assim de 8 a 10, no mínimo, por dia. Nós lamentamos esse grande índice que preocupa demais aqui na nossa região Nordeste. Creio que isso se dá muito em função da maneira como as pessoas se comportam no trânsito. As pessoas têm que ter um pouco mais de educação, de cultura, obedecer melhor às leis de trânsito, que em primeiro lugar eles têm que ver que está a vida deles, a integridade física deles. Pois é, a nossa edição de hoje fica por aqui. O nosso próximo encontro é amanhã. Tchau, tchau.